Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de história, tá? A gente vai falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, os índios, né? Antes de Cabral chegar aqui, os indígenas já viviam aqui. Eles foram, sem dúvida, os primeiros habitantes do Brasil. Tinham características diferentes dos brancos, estavam sempre organizados em tribos. Os índios, eles vivem de forma coletiva, em comunidades, então é normal para eles estar organizado em tribos sempre, tá? Nunca sozinhos, tá? Aqui uma fotinha de uma tribo. Descrição de Caminha ao rei de Portugal sobre os índios. Pero Vaz de Caminha, ele era um escrivão, né? Ele viajou junto com Cabral, com a comitiva que veio para o Brasil. E ele era responsável por fazer as anotações da viagem. O que acontecia? Relatos, tipo um diário de viagem. E as primeiras impressões que ele teve, né, foram essas, olha só. A feição deles é serem pardos, a maneira avermelhados. Andam nus, sem nenhuma coberta. Traziam ambos os beiços furados e metidos por eles ossos. Seus cabelos são corredios, ou seja, são lisos, tá? Essa foi a primeira impressão que ele teve dos nossos queridos indígenas, né? Existiam 4 principais grupos linguísticos no Brasil, tá? Tupi-Guarani, G, ou Tapuia, do Aruaque e Caraíba. Foram os tupis os primeiros a fazer contato com os portugueses. Os portugueses chamaram os grupos indígenas de nações, que compreenderiam várias tribos, algumas delas com diversas aldeias. Aldeia, ou taba, é o conjunto de ocas. A oca é a casa indígena. Ela é construída com galhos de árvores e coberta com palha e folhas de palmeira. Os indígenas vivem bem diferentes do modo europeu, usando o essencial da natureza para sobreviver. Caçavam, pescavam e coletavam frutas e raízes. Não praticavam comércio e tudo o que produzia destinava-se ao próprio consumo, né? Eles já viviam em tribos, viviam de modo completamente diferente dos europeus, viviam da natureza, então tudo o que eles precisavam, eles retiravam da natureza, da moradia até a alimentação. Tá aí, né, uma aldeia no Parque Indígena do Xingu, olha só, como é bonito, em forma de círculo, né? E é aqui que eles vivem, tá? Dessa maneira. Na aldeia onde viviam, havia uma praça central, a Ocara, que era lá que vocês viram, fica no meio, tá? Onde se realizam reuniões, danças e festas importantes. Toda a aldeia tinha um chefe, o Morubixaba ou cacique. Existia ainda um conselho formado pelas pessoas mais velhas e respeitadas, que decidia os assuntos mais importantes, como a guerra ou a paz, né? Tinha lá o chefe, que a gente chama de cacique, como eu falo, que mandava em tudo, né? E ele não decidia tudo exatamente sozinho, tinha os conselheiros, né, que eles decidiam se iam para a guerra ou se não iam, né? O chefe religioso era o pajé, que tinha grande influência sobre todas as pessoas da aldeia, pelos poderes mágicos que, de acordo com a crença, ele possuía. Digamos que o pajé ele era o curandeiro, ele sabia os remédios para as doenças, né? As enfermidades dos indígenas, né? E os indígenas confiavam muito nisso, achavam que por ele ter essa sabedoria, conhecer as plantas, ele tinha um poder sobrenatural, né? A religião era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Nós temos uma religião, nós acreditamos em Deus, né? Mas para os índios existem vários deuses, principalmente quando se fala da natureza. Cada aspecto da natureza para eles é um deus, né? O Guaraci, o Sol, Jaci, a Lua, Tupã, o raio e o trovão.
As crianças indígenas eram chamadas de curumins. As tarefas diárias eram divididas de acordo com a idade e o sexo, entre homens e mulheres, tá? Os homens caçavam, pescavam, fabricavam suas armas, arco, zarabatana, canoas, né? Os instrumentos musicais, etc. Como não conheciam os metais, eles fabricavam seus objetos com madeira, pedra, osso e fibra de vegetais. As mulheres fiavam e teciam algodão, faziam redes, esteiras, né? Fabricavam peças de cerâmica, pote, bacia, panela. Faziam uma bebida feita de milho mastigado, o cauim, e cuidavam da alimentação. Como era isso, professora, essa bebida? Elas simplesmente mastigavam o milho, cuspiam, né? Aquele milho, aquela saliva, eles tomavam, né? Os indígenas gostavam de música e dançam, né? As danças de guerra chamavam-se poracés. Como a gente falou no início, viviam nus ou seminus, cobrindo só para eles o essencial. Não sentiam necessidade de cobrir o corpo, mas faziam pinturas corporais que funcionavam como um código social. Ou seja, cada uma delas indicava uma situação específica. Uma pintura para guerra, uma pintura para nascimento, de filhos, ritos, lutos, etc. Então, eles se comunicavam através das pinturas, tá? Para os que eu conheci o código, né, de pintura, ela informava mais sobre o seu estado, sua condição, do que as roupas europeias, né? Já se vê logo um índio que tem uma pintura de luto, aquele grupo indígena sabia que ele estava de luto, né? Além disso, também facilitava a comunicação entre tribos, né, que não falavam a mesma língua. Isso porque os indígenas não se pintavam de qualquer forma, tá? Aleatoriamente. Sempre usando motivos baseados na natureza. Padrões representados, por exemplo, a espinha de peixe, a casca do jabuti, o rastro da cobra, o veado, da onça, eram comuns, né, em muitas tribos, né? Eram as inspirações artísticas que eles tinham, tá? Como eu falei, eles não praticavam comércio, tudo que produziam se destinava ao próprio consumo, né? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia cerca de 4,5 milhões de indígenas. Infelizmente, ao longo do tempo, a população indígena foi morta, de várias formas, né? Muitos morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, tá? Como a gripe, sarampo, varíola. E outros morriam ao se tornarem escravos pelo trabalho forçado. Como o índio ele não tinha não tinha contato com gripe, essas doenças, né? Eles acabavam, não tinham nem remédio, não conheciam, e não tinham imunidade para isso. Então eles morriam muito facilmente por causa de uma gripe. O que aconteceu, depois de um tempo, que os portugueses perceberam isso, e eles começaram a dar roupas contaminadas para os índios, né? Como se fosse presente, mas na verdade era para que o índio pudesse adoecer e ele pudesse ter domínio sobre aquela tribo ali, né? E infelizmente isso matou muitos índios. Além de eles serem caçados, famílias inteiras para trabalhar como escravos, né? Eles acabavam fugindo, entravam em luta e a arma do índio, arco e flecha contra, né, uma arma de fogo, claro que eles saíam perdendo nesse ponto aí, tá? Tá aí, né? Eles acabam passando a doença, né? Os índios ficavam doentes, não sabiam o que eram, porque era uma coisa nova para eles, né? Por não haver contato com o branco, eles não conheciam esse tipo de doença, o que infelizmente aconteceu com eles, tá? O trabalho forçado, eles trabalhavam, como a gente viu, eles caçavam, pescavam, né? Mas não era como eles queriam, né? Eles não queriam só caça e pesca, eles queriam que eles pudessem mesmo construir, fazer trabalhos forçados, né? Isso acabava desgastando bastante os índios e eles não davam a alimentação adequada para eles, né? Como escravos. Então, isso acabava fazendo com que o índio ficasse fraco e ele acabava, né, falecendo, morrendo.
A agricultura do milho, da mandioca, do amendoim era praticada somente por algumas tribos de forma bastante primitiva. A base da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca. O plantio dos índios era chamado de coivara. Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar. Ainda hoje, em alguns lugares, isso ainda é praticado, né? O que, infelizmente, ainda contribui para a degradação do solo, né? Com as queimadas, desgastam a terra, as tribos tinham que estar sempre se movimentando. Ou seja, eles eram nômades, né? Quando a terra ela não estava mais fértil, ela não dava mais o que eles queriam, eles acabavam se mudando para outro lugar, tá? Suas principais armas eram o arco, a flecha, né, e o tacape. Seus utensílios eram confeccionados com pedra polida, facas, machados, etc. Os trabalhos em tecelagem e cerâmica eram, né, de forma ainda rudimentares. Eles destacavam-se apenas, né, a cerâmica chamada marajoara, que é uma cerâmica bem detalhada, tá? Bem bonita. Olha só, a mulher com um cesto, né, carregando o filho. Essa era a vida cotidiana dos indígenas, né, na época do Brasil.